bom dia. O Hora 1 desta quarta-feira, 6 de maio, já está no ar. O Ministério da Saúde confirmou nas últimas 24 horas mais 600 mortes por Covid-19. A situação é de emergência ou de atenção em 10 estados. O motivo é que a incidência da doença por 1 milhão de habitantes nesses estados é bem acima da média nacional. São os casos, por exemplo, do Amazonas, de Roraima, do Amapá, do Rio de Janeiro e aqui de São Paulo. E o Ministério da Saúde afirmou que ainda não é possível dizer que esses estados chegaram ao pico da doença. Hoje o Brasil tem 114.715 casos registrados da doença, 6.935 nas últimas 24 horas. Segundo o Ministério da Saúde, são 7.921 óbitos, 600 mortes foram confirmadas e no total 48.221 pacientes se recuperaram. Mas o secretário de Vigilância em Saúde, o Anderson Oliveira, disse que como a Covid-19 é uma doença nova, é difícil ter uma precisão sobre o número de curados. É impossível termos um número preciso de cura, porque cura é quem não evolui para o óbito. Se eu peguei o coronavírus, não evolui para o óbito, eu evolui para a cura, porque essa não é uma doença crônica, é uma doença aguda. Então, nós temos muito mais pessoas curadas, porque lembrem-se, de cada 100 pessoas, 80 não vão desenvolver nenhum sinal e sintoma, mas pegou a doença, foi infectada. Vai ter uma doença leve, sintomas bem brandos. 20 vão precisar de algum tipo de atendimento mais especializado, internação, vão ficar. 5 vão precisar de respirador, ou seja, vão se agravar. Obviamente, todo esse restante que recebeu alta e que não foi nem para o hospital, foi curada. Então, o número de curados é imensamente maior do que o número de pessoas que evoluem para caso grave. Não tenham dúvida disso. O secretário foi questionado sobre o crescimento da doença nos estados onde a situação é mais crítica. Ele disse que não dá para afirmar que esses locais já chegaram no pico da infecção. Quando chegaria esse pico da crise, ainda não dá para dizer, porque quando nós fazemos as medidas de distanciamento social, nós postergamos, a curva se achata e ela se prolonga um pouco mais para diminuir a pressão sobre o serviço naquele momento. Então, o efeito dessas medidas, nós ainda não sabemos precisar com muita precisão se será em que data exata. Que ocorrerá entre maio, junho e julho, eu não tenho dúvida. Então, este é o período em que nós teremos uma maior circulação de vírus respiratórios, que historicamente tivemos. Eu creio que o impacto dessa curva nos estados, ele ainda está sendo mensurado. Nós não podemos precisar se ele já chegou no seu ápice ou não. Não dá para afirmar isso ainda. O secretário reconheceu que há cerca de 100 mil testes feitos por laboratórios particulares e que ainda não entraram na estatística. E também disse que o governo pretende aumentar o monitoramento das pessoas com sintomas ou que tiveram contato com infectados. Ele repetiu que o Ministério está preparando um documento com as diretrizes sobre a hora de relaxar ou não as medidas de isolamento e fez uma comparação com o funcionamento de um carro. Quando eu olho para o combustível e eu olho para o velocímetro, eu consigo calcular a minha autonomia, quanto tempo que eu vou conseguir andar com aquele combustível. É a mesma coisa com o leito, ou seja, se eu tenho pouco leito, mas tenho muita transmissão do vírus, eu vou ter uma autonomia menor. Então eu vou ter que tomar medidas para reduzir a velocidade de transmissão, que no caso é a medida de distanciamento social, para que eu abra mais leitos e coloque mais pessoas habilitadas para poder atender a essas pessoas. Veja agora os outros assuntos que são... Pessoal, agora a minha opinião. Tudo bem, tem que mostrar os números de mortes, porque o Brasil tem que saber mesmo das pessoas que estão morrendo, tem que saber. Se é tragédia, infelizmente, a gente tem que saber para que a gente tome cuidado. Tem que saber a quantidade de infectados e, lógico, temos que saber também a quantidade de curados. Mas não é porque
ele falou que a quantidade de curados é imensamente maior do que os de mortos, que é motivo da gente relaxar e não se preocuparmos. Pelo contrário, temos que nos preocupar sim, porque você não sabe se você vai estar na lista dos óbitos ou na lista dos curados. Então, beleza? Tá dado o meu recado.